Sabe aquela situação que acontece com todo mundo? Aquela falha na memória que faz a gente parar e pensar: ué, o que está acontecendo comigo? Pois é, hoje a gente vai entender que isso não é bem uma falha, mas sim uma pista fascinante de como o nosso cérebro foi construído. A cena é um clássico. A pessoa levanta, decidida, com uma missão muito clara na cabeça. Anda até outro cômodo, passa pela porta e pronto. A mente fica completamente em branco. A ideia some, evapora. É uma sensação um pouco frustrante, né? Então, a primeira boa notícia é: isso não é sinal de memória fraca. É um alívio pensar assim. Na verdade, é um fenômeno psicológico tão conhecido que tem até nome. E, o mais importante, tem uma explicação bem lógica. É um jeito de a gente espiar a nossa própria mente funcionando. E não é só um lapso de atenção, não. Esse esquecimento momentâneo é uma característica, digamos, de fábrica. Faz parte do design de como o nosso cérebro processa o mundo. Não é um bug, é parte do sistema operacional. A ciência batizou isso de efeito de porta. Às vezes usa um nome mais técnico, tipo efeito de atualização de localização. E o nome, por si só, já dá uma dica muito boa do que está rolando por trás das cortinas do nosso pensamento. Certo. Agora, o que é realmente interessante é entender o porquê disso acontecer. Vamos pensar nisso juntos. A resposta está na maneira como nosso cérebro organiza a realidade, que, olha que curioso, não é de forma contínua. É que em vez de gravar a nossa vida como se fosse um filme único, sem cortes, a nossa mente vai dividindo a experiência em episódios. Pensa que são como capítulos de um livro. Cada lugar, cada tarefa pode ser um novo capítulo, e cada porta que a gente cruza é como virar a página. A base para essa ideia é o que a ciência sugere ser a teoria da segmentação de eventos. Ela diz que o nosso cérebro, para ser mais eficiente e focar no que realmente importa, quebra o fluxo da vida em pedaços que fazem sentido. É uma estratégia de organização de economia de energia. Esse processo parece seguir uns 3 passos bem lógicos. Primeiro, o cérebro está o tempo todo monitorando e tentando adivinhar o que vem por aí. Aí, quando a gente cruza uma porta, o cenário muda tão de repente que causa um erro de previsão. E esse erro é o gatilho para o terceiro passo, uma atualização geral. É quase um reset para se adaptar ao novo ambiente. Então, o ponto principal é esse. Atravessar um limite, como uma porta, funciona como um comando para limpar a memória de trabalho, a nossa memória RAM. É o cérebro dizendo: ok, contexto novo, vamos focar no que está acontecendo aqui e agora. E aquela intenção antiga, bom, ela ficou para trás, no capítulo que acabou de fechar. Agora, vamos ver como a ciência foi testando essa ideia. Porque é assim que o conhecimento avança, né? A primeira explicação raramente é a história completa. O que a gente sabe hoje é um refinamento do que se pensava antes. Os primeiros estudos lá em Notre Dame mostraram que só o ato de passar por uma porta já causava o esquecimento. Mas o que sabemos até agora, com pesquisas mais recentes que usaram realidade virtual, mostram uma coisa um pouco mais sutil. O efeito é muito mais forte se a mente também estiver ocupada ou distraída. Ou seja, a porta não apaga a memória de vez, ela deixa a memória mais vulnerável. E essa espécie de reset mental é uma verdadeira orquestra cerebral. O hipocampo atua como um editor que encerra um capítulo e começa outro. O córtex pré-frontal, que é quem segura nosso objetivo na mente, meio que abre mão da tarefa para poder processar o novo ambiente. E o sistema de dopamina entra em cena, sinalizando a novidade, o que ajuda a gente a focar no novo lugar, mas ao custo da intenção anterior. E é aqui que a história toda fica ainda mais relevante para o nosso dia a dia. Esse mecanismo cerebral, que é super antigo, não vale só para portas e paredes. Ele afeta e muito a nossa vida digital. É uma conexão que a gente nem sempre faz. Pensa bem nisso. Cada vez que a gente troca de aba no computador, muda de aplicativo no celular, ou até quando só desbloqueia a tela, para o nosso cérebro é como se a gente estivesse cruzando uma fronteira, uma porta digital. Isso explica perfeitamente porque a gente pega o celular para checar o tempo, aí pisca uma notificação na tela, a gente clica e pronto, já esquecemos o que íamos fazer. A notificação foi a porta que reiniciou nosso foco. Repara como isso acontece o tempo todo com a gente. Ok, então se a gente entende como esse mecanismo funciona, a pergunta é: tem como trabalhar a favor do nosso cérebro, em vez de brigar com ele? A resposta é sim, e as estratégias são até que bem simples. Aqui tem algumas dicas baseadas na ciência para a gente manter o fio da meada. Coisas como falar intenção em voz alta, vou na cozinha pegar água, ou levar um objeto junto, tipo o copo vazio,
funcionam como âncoras para a memória. Elas ajudam a manter o capítulo anterior aberto por um pouquinho mais de tempo. Mas talvez a ideia mais transformadora seja esta. Essa peculiaridade do nosso cérebro não é um defeito de fabricação. Muito pelo contrário, é o que sobrou de um recurso que, um dia, foi essencial para a nossa sobrevivência. Antigamente, essa era uma vantagem evolutiva gigantesca. Ela forçava os nossos ancestrais a focar totalmente no novo ambiente, buscando perigos ou recursos. Era um traço de sobrevivência, que hoje em dia aparece nesses pequenos e inofensivos esquecimentos do dia a dia. Então, da próxima vez que alguém se pegar parado num cômodo sem a menor ideia do que foi fazer ali, vale a pena lembrar: o esquecimento não é uma falha. É só o preço que a gente paga por ter um cérebro projetado para nos manter alertas, presentes e, acima de tudo, seguros no aqui e agora. A porta não nos trai, ela só vira a página. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story.